Estamos aqui novamente com o Emerson Wesley Dias, trazendo o quadro Momento, o Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela participação, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson, hoje qual o tema aí que nós vamos tratar aqui junto com os nossos ouvintes? Renato, hoje eu vou falar sobre comunicação. Certo, Olha comunicação. Só. Comunicação. Bom tema, hein? E o que eu trago aqui da comunicação? É uma comunicação produtiva. E o que é uma comunicação produtiva? É uma comunicação que envolve 3 itens. Né? A gente aprende na escola desde cedo que comunicação você tem o emissor, o receptor e entre eles a mensagem. Né? Sempre é isso a comunicação. Mas a gente sabe que as organizações, as empresas, sempre tem problema, até as famílias, né? Sempre tem muito problema de comunicação. E como é que a gente tenta, de alguma forma, melhorar isso? É quando a gente consegue trabalhar 3 elementos da comunicação. Primeiro deles, empatia. Né? E o que é empatia? Empatia é a capacidade de olhar uma situação do ponto de vista da pessoa que está vivendo aquilo. Né? Tá. A gente sempre fala assim, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Na realidade, a empatia ela vai além. Porque na realidade a empatia diz o seguinte: trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Ou seja, eu olho para o indivíduo, respeito as crenças, valores daquele indivíduo e aí tento me adaptar ao mundo dele. Isso é ser empático. Tá. Né? Depois, se eu tenho empatia, eu preciso desenvolver a capacidade de fazer perguntas. Por quê? Porque você sabe, né, Renato, você é um comunicador que quando você faz a pergunta certa, né, a resposta virá. Muitas vezes a resposta não vem porque a pergunta feita não é a pergunta efetiva, né, e correta. E a gente até fala, né, do método socrático, né, que Sócrates lá na Grécia fazia muitas indagações para arrancar dos seus discípulos as suas próprias reflexões, né, e conseguir pensar sobre a vida. E o que é uma pergunta efetiva? É aquela pergunta que a pessoa chega, te conta uma história e você, ao invés de dizer ok, tá bom, você coloca mais elementos. Por exemplo, ok, como você se sente depois de você ter me contado tudo isso? Quando você fala isso para a pessoa, você volta o problema para a pessoa, para que ela saia daquele momento que ela estava contando uma história, e ela obrigatoriamente precisa olhar para suas próprias emoções e o que representou aquilo para ela. Certo. E isso faz a pessoa refletir. Né? Então, isso fazer perguntas ajuda você a ter uma comunicação mais produtiva. E por último, é você ter uma escuta ativa. Né? E a escuta ativa ela é muito difícil, por quê? Porque a gente é capaz de falar 125 palavras por minuto, mas a gente pensa de 400 a 600 palavras. Olha só, hein? Ou seja, quando eu estou falando com você aqui, sua cabeça está... E já está pensando 600, em outra. 600 palavras. Isso é muito difícil. Né? E a gente precisa controlar, né? o controle não verbal, do comportamento não verbal, que é aquela coisa da pessoa estar contando alguma coisa pra gente, a gente vira o olhar, né? Não tem contato visual, faz uma cara de que não está gostando, né? Muitas vezes começa a querer concluir aquilo que a pessoa está falando, você já quer concluir, né? Não deixa a pessoa contar. Então, cuidar disso, né? Ter uma escuta de fato ativa é você de fato prestar atenção às palavras que estão sendo ditas a você. Sem dúvida. Então, quando você consegue reunir empatia, fazer perguntas e uma escuta ativa, aí você tem uma comunicação praticamente muito mais produtiva. Isso é perfeito, inclusive, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, inclusive, uma comunicação boa o caminho da perfeição. Né? Inclusive nas relações, como você disse, relações, às vezes, pessoais, relações de trabalho, tudo isso é muito importante, né, Emerson? Sem dúvida nenhuma. É a arte da comunicação. A sua frase aqui pra gente concluir? Renato, eu não poderia trazer outra frase que não fosse essa aqui do Abelardo Barbosa, o grande Chacrinha, também conhecido como Velho Guerreiro. Né? O que ele dizia para todos nós na televisão? Quem não se comunica se estrumbica. Isso aí. E falava com toda a razão. E falava também um grande comunicador, né? Foi um dos maiores da televisão brasileira. Emerson, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável. Tá certo então, Emerson, te aguardo aqui na próxima, trazendo mais aí essas dicas valiosíssimas para os nossos ouvintes dentro do quadro Momento O Inédito Viável.